de uma forma primária, é onde o Evangelho é pregado. Segunda coisa, igreja é o lugar onde o poder de Deus é manifestado. É aqui nesse lugar que o poder de Deus se manifesta de uma forma especial, de uma forma portentosa. A gente não pode falar de igreja sem a manifestação do poder de Deus. E quanta coisa que tem acontecido em nosso meio. Estava falando hoje, estava conversando com o irmão Gilberto, né? E quanta coisa que tem acontecido na vida do irmão Gilberto, quantos milagres que Deus tem feito na vida dele, da sua casa, em decorrência do Evangelho que foi implantado em sua vida. E também, quando nós falamos de igreja, o que caracteriza uma igreja, e a igreja que nós desejamos, é onde o Espírito de Deus se manifesta. O Espírito de Deus, ele está no meio da sua igreja. A gente sabe que o selo da nossa salvação é a presença do Espírito Santo em nosso meio. E também igreja é onde existe a convicção da salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós acreditamos, que nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador. Em decorrência da nossa crença, nós temos a vida eterna. E por fim, igreja é onde nós damos testemunho da nossa vida diante da sociedade. Então nós temos um testemunho, nós temos uma vida exposta diante das pessoas que nos conhecem. E hoje à noite nós olharemos aqui para o capítulo 2 de Timóteo, onde veremos duas coisas importantes. Nós veremos a importância da oração na vida da igreja e a importância também das mulheres na vida da igreja. Então, estamos falando sobre a igreja que desejamos, a igreja que ansiamos, a igreja que queremos. E não podemos ansiar por uma igreja que não tem oração. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: antes de tudo, a proposição está aí, ó. Na minha versão aqui, a Nova Versão Internacional, ele começa dizendo: antes de tudo, em primeiro lugar. Ou na versão do Peterson, a Mensagem, ele fala assim: a primeira coisa que eu quero que você faça. Então Paulo está dando aqui uma ordem. A primeira coisa que eu quero que vocês façam. Ele diz assim no verso 1: recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. A oração, meus irmãos, ela tem que ser uma prioridade na vida do cristão. A oração. Aliás, a oração, ela nos lembra, quando você está orando, nesse momento você tem certeza absoluta que Deus está no comando de todas as coisas. É Deus que está no comando, e não os homens, e não as pessoas, e não os líderes políticos, mas é Deus que está no comando. Interessante que o verbo aqui, recomendo que sejam feitas, ele está no presente, o que dá à ação uma qualidade contínua. Então Paulo está nos dando essa exortação para que se façam orações no meio da sua igreja.
E ele vai usar aqui, no versículo 1, ele vai usar 4 termos distintos, diferentes, para delinear a nossa comunicação com Deus. Primeiro, ele vai nos dizer a respeito da súplica. O que é súplica, meus irmãos? É quando você apresenta a Deus uma necessidade. Interessante que no Salmo 86, verso 6, ele diz assim: inclina os ouvidos às minhas súplicas. Então é quando você apresenta a Deus uma necessidade. Isso então é uma súplica. Segunda coisa, ele fala assim: recomendo que se façam súplicas, orações. O que é uma oração? Oração é uma disciplina espiritual. Oração é o ato de falar com Deus. Oração é comunhão com Deus. Oração é relacionamento com Deus. Então, toda vez que você ouvir a palavra oração, nada mais, nada menos, é você conversar com Deus, é você falar com Deus, é você ter intimidade com Deus. Eu não estou falando, meus irmãos, de reza. A gente sabe que tem as rezas por aí afora. Por exemplo, a gente fala do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso é simplesmente uma reza. É uma coisa que você decorou. Às vezes você está orando o Pai Nosso, mas você não está conectado com Deus. O Pai Nosso são princípios importantes para a gente entender o que é uma oração. Então, oração é disciplina espiritual. Oração é o ato de você falar com Deus. A segunda palavra que Paulo vai usar aqui para definir a nossa comunicação com Deus é petição. Envolve fazer pedidos específicos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que, primeira coisa, nós vemos que é uma súplica. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Você está suplicando: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida. A segunda coisa vem justamente o que? O contato. Vem justamente o que? A comunhão. A necessidade de haver uma coesão, a necessidade de haver uma conexão entre você e Deus. Depois que acontece a conexão entre você e Deus, aí nós temos os pedidos específicos a Deus. Nós fazemos pedidos pela nossa família, fazemos pedidos pelos nossos amigos, fazemos pedidos pela nossa igreja, e fazemos pedidos pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso vizinho, e por fim nós temos a ação de graças. O que é a ação de graças? É uma expressão de gratidão a Deus, louvor a Deus pelos seus benefícios. Aleluia! Tudo isso envolve a oração. Tem gente que fala assim: eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de falar com Deus. Eu fico imaginando, na segunda-feira nós temos a oração aqui, toda segunda-feira, e o tempo que nós oramos é 40 minutos. E é muito maravilhoso, meus irmãos, quando a gente vem para a igreja e passa aqui 40 minutos na presença do Senhor, e quanta coisa que acontece ali naqueles minutos. É que você está orando, que você está buscando, que você está
conversando com Deus, dialogando com Deus, colocando a sua súplica, colocando a sua petição, dando ação de graças por tudo que Deus tem feito em sua vida. É isso que nós precisamos, passar tempo na presença de Deus, passar tempo em oração, buscando a face do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava dizendo ontem aqui, eu dei uma palavra baseada ali em Marcos capítulo 8, contando a história de um cego que foi curado por Jesus. Mas a cura, a forma como Deus curou aquele cego, foi de uma maneira totalmente diferente, porque Jesus cuspiu nos olhos do cego. Interessante, né? Leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e você não vai perceber Jesus utilizando essa maneira de curar. O paralítico levanta, o morto ressuscita, o cego vê, mas aqui Jesus vai cuspir nos olhos daquele cego, e a primeira coisa que Jesus faz é tirá-lo do meio da cidade, é tirá-lo do seu povoado e trazê-lo para si. Depois ele vai cuspir no olho daquele cego e lhe pergunta: você está vendo? E ele então responde: estou vendo homens como árvores. Árvores. Alguém já viu uma árvore andando por aí afora? Eles estão vendo homens como árvores. Aí Jesus então cospe de novo nos olhos dele. Ele pergunta: você está vendo? Sim, agora estou vendo de uma forma nítida, agora estou vendo de uma forma cristalina. Então a oração, o que ela faz? Desembaça os nossos olhos. Aleluia! A oração, ela nos aproxima de Jesus. A oração, ela tira toda a escama dos nossos olhos e passamos a enxergar de uma forma nítida. Quando nós não oramos, nós temos medo do gigante Golias. Quando nós não oramos, nós duvidamos que Deus vai fazer a muralha de Jericó cair. Quando nós não oramos, não temos fé que Deus vai abrir o mar vermelho. Mas quando nós oramos, quando nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, não há barreira para o nosso Deus, não há impossível ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo rogou a Timóteo e a igreja em Éfeso para usar toda a dimensão da oração, a dimensão formal, a dimensão informal, a petição, agradecimento, em nome de todas as pessoas salvas e não salvas. Sim, a igreja tem que orar, não somente orar para as pessoas salvas, não somente orar pelo irmão José, Maria, Pedro, mas a igreja também tem que orar pelas pessoas não salvas. Há muitos anos que eu oro por essa casa aqui, para Deus salvar essa casa, para Deus salvar os vizinhos desta igreja. É uma oração constante que eu faço ao Senhor. Aleluia! Então nós temos que orar para Deus salvar os nossos parentes, nós temos que orar para Deus salvar os nossos amigos, para que a graça do nosso Deus os alcance e sejam visitados pela salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, olha aí, ações de graça em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Eu estava lendo, meus irmãos, Paulo escrevendo aqui, 1 Timóteo,
E a coisa não estava fácil nos dias de Paulo, porque quem que mandava em Roma era Nero. E todo mundo sabe que Nero, ele estava perseguindo a igreja. A igreja estava sendo perseguida por Nero. Aliás, Nero estava colocando os cristãos na arena. Eles estavam sendo comidos por leões, por ursos, mortos por gladiadores, no mais ou menos no ano 64, 65, por aí. E Paulo está dizendo: olha, vocês têm que fazer orações em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Não era um pedido muito fácil. Senhor, abençoe o Nero. Senhor, tenha misericórdia do Nero. Então o apóstolo Paulo esperava que a igreja orasse por esses líderes como oraria por um ente querido. Senhor, abençoe o governador. Senhor, abençoe a prefeita. Senhor, abençoe os vereadores. Senhor, abençoe a polícia militar, a polícia civil. Senhor, abençoe as organizações da cidade de Poço da Mata. Então quer dizer, nós temos que fazer orações às lideranças, tanto local como estadual, quanto nacional. Interessante que eu peguei uma oração aqui do Tertuliano. Tertuliano, ele viveu na época do Sétimo Severo, o imperador brutal que perseguia a igreja. Ele diz assim: oremos sem cessar por todos os imperadores, oramos por vida longa, segurança para o império, proteção para a casa imperial, exércitos valentes, senado fiel, povo virtuoso, descanso para o mundo, tudo que o imperador, como homem ou como César, possa querer. Então você está vendo que a igreja, ela estava no mundo sendo perseguida pelos romanos, pelos imperadores, mas a igreja não estava dizendo assim: eu te amaldiçoo, Nero, Nero, vai para o inferno, Nero, eu te amaldiçoo, Sétimo Severo. Não, meus irmãos, a igreja estava orando pelo imperador. A igreja estava intercedendo pelo bem-estar da família do imperador, da casa dele. O cristão, ele é diferente. É aquilo que Jesus falou. Olha, será que eu vou orar? Será que eu vou estar somente do lado daquelas pessoas que me fazem mal ou bem? Eu tenho que orar também pelos meus inimigos. Eu tenho que orar também pelas pessoas que me perseguem. É isso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Existe uma obrigação, existe uma responsabilidade em cima de nós, da igreja de Jesus, de orar pelo nosso país. Por quê? Por que nós temos que orar? Eu lhes pergunto nessa noite. Porque orar pelo bem-estar daqueles que lhe fariam mal. Paulo explica que o motivo da oração é que nós temos dois benefícios resultantes das nossas orações. O primeiro benefício que nós temos quando nós oramos pelas autoridades é a libertação da perseguição. E o segundo benefício é a redenção do mundo. Interessante que ele vai dizer assim: por que nós devemos orar? Por que nós devemos orar pelas autoridades constituídas? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade
e dignidade. Ore, o profeta Jeremias vai dizer: ore pela paz da cidade que vocês estão, porque na paz da cidade vós tereis paz. Então, por que nós temos que orar pelas autoridades constituídas? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E Paulo vai dizer assim, que a nossa oração pelas autoridades é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Aleluia! E eu sei que muitos irmãos não têm o hábito de orar pelas autoridades constituídas. É por isso que é importante, meus irmãos, a gente estudar a palavra de Deus. É por isso que é importante, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos aprendendo o que devemos fazer. E o apóstolo Paulo vai nos dar uma segunda razão. A primeira razão, portanto, porque eu tenho que orar pelas autoridades, é para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E a segunda razão é essa daqui: para que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Essa é a segunda razão. Quem é a verdade? Eu pergunto para vocês: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade, meu irmão? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia! E mais, o apóstolo afirma que Jesus, Ele é o único, presta atenção aqui, eu acho muito interessante isso. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele vai dizer aí nos versículos 5 e 6: não há um só Deus, ou melhor, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo está sendo aqui categórico em afirmar que existe somente um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Ele é o único que pode nos ligar à presença de Deus. Tem uma foto aí, né, da cruz, e somente Jesus Cristo. Olha aí, Ele é o único mediador, está vendo? O único meio. Diz a frase aí, a frase está dizendo: Jesus é a ponte, não importa qual seja o tamanho do abismo, não importa qual seja o lugar de onde você veio, ou o que você fez, Jesus Cristo, Ele é a ponte, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você quiser chegar até a presença de Deus, é somente através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Interessante que Atos dos Apóstolos, eu queria ler com os irmãos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que nos diz aqui, meus irmãos, só para a gente ver a importância de entender que só existe um que é mediador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito o quê? Não há
salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então não há salvação em nenhum outro. Então Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por fim, meus irmãos, como orar? Como orar? A oração tem que ser um hábito. Um hábito. Um crente, ele faz da oração um hábito. Hábito, todo mundo sabe, é aquilo que acontece constantemente. Ore sempre. Ore constantemente. Interessante que tem gente que acha que a oração ela só funciona da seguinte maneira: eu tenho que dobrar os meus joelhos e orar. Não é isso? Eu vou sair da minha casa, vou dobrar os meus joelhos e vou orar ao Senhor. Mas oração é muito mais do que comportamento. Oração, você pode orar lavando louça. Oração, você pode orar fazendo a sua caminhada. Oração, você pode orar pedalando. Oração, você pode orar dirigindo. Eu estou indo para a Teixeira, eu vou sozinho e vou aproveitar para falar com meu Deus. Tem que ser um hábito normal, tem que ser um hábito comum, costumeiro, que nós devemos fazer sempre. Então, é isso que está dizendo: forme um hábito de buscar ao Senhor. Segunda coisa, não estabeleça limites para Deus. Não estabeleça. Temos que orar sem cessar. Temos que orar o tempo todo. Temos que orar com confiança. Temos que orar com fé. Temos que orar em todos os lugares. Temos que orar por todos os assuntos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam todas as vossas petições conhecidas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. Nós temos que falar com Deus. Nós temos que colocar tudo que vai na alma na presença do Senhor. Faça da sua oração sua primeira oração. Antes de falar com alguém, fale com Deus. Coloque na presença do Senhor. Tem gente que tem o hábito de, antes de falar com Deus, vai falar com o seu amigo, vai falar com a sua mãe, vai falar com o seu irmão. Não, meu irmão. Primeiro, leva diante do Senhor. Eu me lembro uma história. A gente estava evangelizando e aconteceu um fato, naquele nosso evangelismo, aconteceu um fato desagradável. E aí, nós não oramos. Nós saímos para evangelizar, mas não oramos. Mesmo assim, Deus nos deu proteção. Deus nos guardou. E eu então estava conversando com o meu pastor, depois explicando para ele o que aconteceu. E ele me falou assim: meu filho, eu estava em casa e eu senti uma necessidade de orar pela sua vida. Eu falei: que hora que foi, pastor? Da hora. Deus colocou no meu coração a necessidade de orar por sua vida naquela hora. E era justamente naquela hora que nós recebemos o livramento da parte de Deus. Então você percebe que a oração, aleluia, ela é
pessoa que ora por você também. Então esse aqui é sobre oração. Os versículos aí nos exorta a respeito de termos uma vida de oração. E nos versículos subsequentes, a partir do versículo 9, a gente vai falar de um tema, digamos, mais fácil, que é a questão das mulheres. Das mulheres e as maneiras de se vestir. Eu fui tocado por Deus, eu estou meditando na palavra do Senhor, eu estou lendo o livro de 1 Timóteo, e eu sou aquela pessoa que lê, enquanto eu não entender o que está naquele texto, eu não fico sossegado. Eu tenho que ler, eu tenho que resumir, eu tenho que escrever, eu tenho que entender, compreender. É assim que eu sou com o texto bíblico. E ele vai dizer assim para nós: quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Ou a tradução da Nova Versão Transformadora diz assim: que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que use roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Interessante, meus irmãos, que Paulo está escrevendo para a igreja de Efésios, porque os irmãos têm que entender que Timóteo ele está pastoreando a igreja de Efésios, e a cidade de Efésios era uma cidade que tinha uma deusa, a deusa chamada Diana, a deusa da fecundação, a deusa do sexo, né? Então as mulheres se vestiam de uma forma provocante nos dias de Timóteo, e muitas mulheres estavam sendo salvas pelo poder de Deus. Muitas mulheres, por exemplo, Lídia, uma empresária que vendia roupas, panos, né? Ela, uma pessoa que se converteu, a pessoa rica. E se você observar a igreja de Tessalônica, a mesma coisa, muitas mulheres se converteram ao Senhor. A igreja de Bereia é a mesma coisa, muitas mulheres se converteram ao Senhor, e elas estavam acostumadas com a cultura dos dias delas. Eu me lembro de uma moça que ela se converteu aqui na nossa igreja, e ela gostava de usar roupas curtas, shorts curtos, e ela se converteu, ela aceitou a Jesus como Salvador, ela foi batizada e começou a trabalhar aqui com o círculo de oração, com as irmãs, evangelizar. E aí, interessante que um dia nós estávamos conversando, e aí estava falando sobre roupa, e ela dizia assim: eu tenho vergonha de saber que um dia na minha vida eu usei tal tipo de roupa. Tal tipo de roupa. Interessante que Paulo está aqui, usa 3 expressões gregas descritivas referente à aparência das mulheres em público. Ele está dizendo assim: vistam com decência, vistam com modéstia e com discrição, que se pode ser um comportamento disciplinado. Pode estar dizendo que você saiba cobrir o seu corpo. Então, para o apóstolo, uma mulher cristã, ela é livre para se vestir de acordo com a sua época, de acordo com o estilo do dia, de acordo com o costume do lugar em que vive, mas ela tem que se vestir com
decência, com modéstia e discrição. A mulher tem que vestir de uma maneira diferente, meus irmãos. Vestir com modéstia aqui, o texto é vestir com reverência. Vestir com modéstia é você vestir com respeito. Vestir com modéstia é você vestir com reserva. A ideia do grego aqui é evitar qualquer maneira de se vestir que sugira apelo sexual, ou disponibilidade sexual, ou chame atenção para o seu corpo. Você tem que se vestir de uma maneira reverente. Você não pode colocar uma roupa para chamar a atenção para o seu corpo. Não é isso? É isso que Paulo está nos ensinando. A palavra discrição aqui significa vestir de uma forma moderada, vestir de uma forma prudente, vestir de uma forma comedida ou disciplinada. Você tem que saber como vestir. Não é como antes. Agora você vai vestir para a glória de Deus. Interessante que está em uma nova moda aí, né? Que chegou para destruir casamentos e relacionamentos. É o estilo piriguete. É a nova moda do momento aí. Roupas curtas, né? Saias extremamente curtas. É o corpo que sobressai em relação ao caráter. A moda gospel conta com peças segundo a pele, decotes ousados, tomara que caia, e blusinhas puxa-puxa. Uma mão levantando para louvar e a outra puxando a blusa para evitar que a barriga apareça. Então, esse tipo de moda é a moda piriguete, né? Para chamar atenção. Aí eu me pergunto assim: quando você for sair, deve se perguntar sempre. Quando eu sei que hoje está pegando aí, né, meus irmãos? Mas me aguenta aí hoje. Outro dia eu vou trazer uma para os homens aqui, tá? Então, quer dizer, quando você for sair, deve se perguntar sempre: essa roupa tem decote? Escandalizo com essa roupa? Estou vulgar? Não me sinto bem usando isso? Eu represento Cristo. Eu represento Cristo me vestindo assim? Jesus se agrada que me visto assim? Então são todas perguntas, né, que você deve fazer quando você se olha no espelho, não é? Você deve fazer. Interessante que eu vi um vídeo, uma mulher, ela passou sem chamar atenção, uma saia longa, camisa longa, passou numa avenida de uma capital brasileira, ninguém buzinou, ninguém chamou ela de nada, passou decentemente, reverentemente. Aí ela vai se vestir um outro tipo de roupa, aquelas roupas apertadas, sainha curta, isso, aquilo, né? E na mesma avenida, e a buzineira, e buzina, isso, aquilo, e aí tal, chamando ela daqueles nomes. Só para você entender a diferença de uma mulher que se veste bem, de uma forma reverente, de uma forma modesta, de uma forma prudente, não chamando atenção para o seu corpo, e de uma mulher que praticamente se veste
querendo ser a atenção de todos, querendo chamar a atenção de todos. O estilo piriguete, é isso? Então quer dizer, é isso daqui que nós estamos entendendo, aleluia. Deus está falando, meus irmãos, amém? Fala, Jesus. É porque eu costumo ficar muito quieto. Fala, Jesus. E mais, o apóstolo chama a nossa atenção para 3 tendências específicas, que não são imorais em si mesma, nem por si mesmas. Paulo está falando aqui, meus irmãos, eu não sei a tradução de vocês, está falando de um tal de cabelo cansado. A tradução de vocês é diferente da minha? Lanças e com ouro, cabelos cansados, joias caras e roupas caras. Eu fiquei imaginando, a gente fica imaginando, né, meus irmãos? Esse negócio de cabelo cansado. A pessoa fica a manhã toda no salão, gasta 4 horas. Fica lá no salão e tal. A Maria Antonieta, a rainha da França, ela fazia 2 andares no cabelo dela, um andar e um andar assim. Aí para segurar todo esse apartamento debaixo de cima, tinha que colocar aqueles fios de ouro, sabe? É isso aí que o texto está dizendo aqui para nós, uns fios de ouro aqui, ó, e com ouro, né? Lanças com ouro, que vai tipo dando suporte, base, para segurar aquela cabeleireira toda, né? Que fica em cima. Então, está falando assim, às vezes a irmã chega com um tipo de cabelo uma semana, na outra semana quer outro cabelo, na outra semana quer outro cabelo, e praticamente fica perdendo tempo com o cabelo o tempo todo, meu irmão. Coitado do marido, tem que bancar esses cabelos aí, né? Às vezes eu vejo na rua as irmãs, uma touca na cabeça, aquela coisa é tão feia, aquela touca na cabeça, eu acho horrível aquilo. As mulheres vão no mercado, touca na cabeça. Coitado do marido. A minha não vai não, deixa ela não. Ó, vestido com cabelo cansado, joias caras, quer comprar joias. Porque as mulheres eram ricas, ó. Era joias caras, roupas caras, as mulheres eram ricas. E elas estavam se adornando demasiadamente. Ele usa a combinação para exemplificar um tipo de vaidade autocentrada, uma vaidade que você é o centro de todas as coisas, que deprecia o tipo de beleza. Então, às vezes a pessoa está com uma determinada roupa. Eu, assim, em casa eu pergunto, eu sou pai, e essa roupa, ele pergunta, essa está boa? Eu tenho que perguntar, porque eu sou pai. Então quer dizer, às vezes, você está vendo que a roupa não está boa, você está vendo que a roupa está apertando demais, sabe? Mas o pai praticamente não diz nada, a mãe não diz nada. Às vezes o filho quer até ouvir, que o pai fale alguma coisa daquele tipo de roupa que ela está usando, mas fica quieto. Então quer dizer, o que é importante, meus irmãos, é que nós devemos cultivar em todos os cristãos um caráter piedoso, expresso por meio das boas obras. Eu quero que os irmãos entendam aqui que o apóstolo Paulo, ele não está aqui, ó. O apóstolo não ataca a beleza externa, nem desencoraja as mulheres de desfrutar sua beleza externa. Não é isso, meus irmãos. Não é para você ficar feio, não. Não é para
você deixar de se cuidar. A ideia não é essa. Estou falando desse espírito de vaidade, de ostentar. Ele apenas esperava que as mulheres evitassem os extremos tolos e ostentosos que observamos tantas vezes ao nosso redor. As pessoas ficam assim, ostentando. Bota uma unha mentirosa, uma unha falsificada, bota uma sobrancelha horrível. Eu não sei onde que arruma esse tipo de situação. Uma sobrancelha que faz parar no céu. Aí daqui a pouco bota uma lente de contato. Bota uma cabeleireira que não é dela, sei lá, arruma não sei onde. É isso? Bota um pó na cara, enche a cara de pó, aquela coisa toda. Quando sai de casa não é ela, não, é outra. Está toda transformada. Aí quando chega depois da meia-noite, aí o encanto acaba. Tira as unhas, tira isso, tira aquilo, volta ao normal, as rugas reaparecem novamente, entendeu? Então quer dizer, em vez de dedicar incontáveis horas e somas exorbitantes para melhorar sua beleza externa, cultive a beleza interior, meu irmão. A beleza exterior, ela desvanece. Eu fico vendo essas atrizes, eu tenho lá um vídeo lá que eu vejo aquelas atrizes bonitas, né, no começo da vida, quando chega lá no finalzinho, está velha, está feia, toda enrugada, acabada, né? Então está dizendo, a beleza exterior, ela desvanece. A beleza interior fica cada vez mais radiante com a idade. Quanto mais você investe na beleza interior, quanto mais você investe na mulher interior, em sua vida, na bondade, no cultivo da oração, da piedade, da disciplina, mais radiante você fica. Diz o texto bíblico que o exercício físico é pouco proveitoso. O exercício físico é pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Se arrumou a vida toda, mas morreu, vai ficar lá no cemitério. Sim ou não? Ficar com as rugas, daqui a pouco vira tudo água aquilo ali. Só fica os ossos, os cabelos, as unhas. O resto vira tudo água, acaba tudo. Serviu para quê? Toda aquela, quando eu morrer, tem que pegar o meu melhor vestido de cetim. Quando eu morrer, tem que fazer a missa. Pelo amor de Deus. Vai se acabar, vai desvanecer. O que é importante são os valores espirituais que você tem na sua vida. Esses valores permanecem para sempre. Aleluia! Os valores permanecem para sempre. Conclusão. Por isso, temos uma afirmação aqui para os nossos dias que causa um choque, que causa um contraponto às vezes. Porque Paulo vai dizer assim, para terminar o nosso texto, a mulher deve aprender em silêncio. Isso aqui é o que Paulo está dizendo, com toda a sujeição. Eu vou explicar para os irmãos o significado desse texto aqui. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. A expressão aqui, aprender em silêncio, incorpora a ideia de permanecer mentalmente calma, sem ansiedade. As mulheres, no decorrer do culto,
elas estavam falando, elas estavam perguntando. Interessante que hoje eu estou pregando aqui a palavra do Senhor, é como se elas parassem no culto para perguntar. Então, o que estava acontecendo na igreja de Efésios era justamente isso. Timóteo estava pregando a palavra de Deus e algumas mulheres estavam parando o culto para perguntar. Então, quando Paulo fala assim, que elas têm que aprender em silêncio, tem que saber que tem um momento para falar, um momento para perguntar. Os irmãos têm que entender que nesse tempo não havia a escola bíblica dominical, que acontece praticamente todo domingo, 8h30 da manhã, em que ali nós temos o tempo de você perguntar, de você questionar, de você saber, mas isso estava acontecendo no culto, no momento do culto. Então, o texto aqui, quando fala assim, que a mulher deve aprender em silêncio, não está tratando a mulher como inferior, de jeito nenhum. Aliás, Jesus em seu ministério, ele equipou e treinou os seus discípulos para liderar a igreja, mas também discipulou muitas mulheres. Muitas mulheres foram discipuladas por Jesus Cristo, Nós temos as Marias, Maria Madalena, enfim. Paulo também, o apóstolo Paulo, lembra as contribuições relevantes de mulheres que ajudaram em seu ministério. Evódia, Sintique, Febe, que lhe ajudou financeiramente, Trifena e Trifosa, enfim, todas as mulheres que estiveram ao lado do apóstolo Paulo. Então, o que o apóstolo está ensinando assim, que a liderança da igreja deve estar nas mãos dos homens. A ideia é essa. O ensino é Deus estabelecer homens para ensinar, e as mulheres também têm capacidade de ensinar, mas a liderança, biblicamente falando, está nas mãos dos homens, porque ele vai dizer aqui a questão de quem Deus fez primeiro. Primeiro Deus fez Adão e depois Deus fez Eva. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. No tempo da sinagoga, as mulheres não podiam ficar ao lado dos homens durante a adoração e a instrução. Olha só a diferença. Na igreja primitiva, todo mundo estava juntos. A mulher estava do lado do seu marido, no mesmo espaço. Mas na sinagoga não. Na sinagoga as mulheres ficavam do lado de fora. E as mulheres muçulmanas? Quando nós estamos falando de mulheres, por exemplo, as mulheres muçulmanas são proibidas de estudar. As mulheres muçulmanas têm que usar burca pelas ruas, aquele pano que cobre toda ela, tem que esconder os seus rostos. E eu coloquei um caso presente, a maçonaria, que todo mundo sabe que a maçonaria tem um Deus que eles adoram, é um ritual, Todo mundo que é da maçonaria dificilmente congrega em igreja, em alguma igreja. O que é mais importante para eles é a maçonaria do que Deus, entendeu? Dificilmente você vê alguém da maçonaria congregando em uma igreja. E na maçonaria, por exemplo, os homens têm as reuniões deles e as mulheres não participam. As mulheres têm uma outra sala. E aqui é diferente, porque as mulheres estão cultuando com os homens, no mesmo recinto, sentam ao lado dos seus maridos para aprender. Então quer dizer, Paulo vai dizer assim para nós: não há judeu em Cristo Jesus, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos orar alguns minutos em nome de Jesus.